Muito boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? É, a gente vai iniciar mais uma aula boa, uma aula de dentística, certo? Trazendo realmente o que é necessário para vocês saberem, o que é o básico para vocês saberem, para poder desenvolver o trabalho de vocês da melhor forma possível, tá joia? Então vamos lá. O nome do conteúdo é Materiais Instrumentais Odontológicos. E nessa aula eu vou estar falando sobre dentística. O curso técnico, né, de saúde bucal, a minha turma H, o professor Lucas Montese. Então vamos iniciar essa aula. Então, basicamente, qual é o instrumental específico que tem que já estar na bancada do dentista assim que o paciente sentar na cadeira? A gente tem que ter o básico. Qual que é o básico? É uma pinça, um espelho, uma sonda exploradora. Que nesse momento o dentista vai estar avaliando fisicamente o que é que o paciente tem. E vocês, técnicos de saúde bucal, vão estar anotando tudo que o dentista passar. Ah, o dente 11 tem uma cárie, o dente 17 tem uma cárie oclusal. Então tudo vai ser anotado por vocês para que o próximo atendimento vocês já saibam o que vai ser preciso fazer com o paciente, tá joia? Então, basicamente, o que seria a dentística? A dentística é aquela especialidade que busca devolver a integridade do dente, tanto estética quanto funcional. Ele devolve a naturalidade do dente, a forma principal do dente, certo? Então, basicamente, o conceito de dentística é isso. Aí partindo sim para cárie. Por que não falar de cárie? Porque geralmente o que antecede a dentística, na parte funcional, na parte mais, mais visível, que a gente mais faz, é o processo carioso. Então, que seria a cárie? É uma bactéria, é um vírus? É o que é? Um fungo? Então, meu povo, a cárie é uma bactéria, certo? Então, como é que ela pode ser desenvolvida? Basicamente, o motivo é aqueles que você já sabe: falta de higienização, alimentação e o principal, a má higienização bucal. Então, basicamente é isso. O que a cárie precisa? Precisa do ambiente estar apropriado para ela. Como é que é esse ambiente apropriado para ela? Seria um ambiente, basicamente, vamos dizer, sujo, certo? Que tenha alimento que a bactéria possa estar desenvolvendo. Então, basicamente é isso. Passando um pouquinho mais para frente, a gente vê quais seriam os procedimentos mais comuns realizados na dentística. A gente tem a remoção das lesões cariosas, tem as restaurações diretas e indiretas, tem clareamento dental, restauração por amálgama, que muita gente pensa que está em desuso, mas na verdade tem muitos postinhos de saúde, principalmente dos interiores, que ainda estão utilizando ela, correto? E basicamente o procedimento comum, que é mais negligenciado por vários dentistas, vários colegas, é a parte do isolamento absoluto, que às vezes deixam de fazer, certo? Então, esses tópicos em vermelho são os tópicos mais comuns que a gente vai estar pegando firme mesmo, para vocês saberem. Então, partindo disso, vamos falar um pouco sobre a remoção das lesões cariosas. Como é que essa lesão pode ser removida? Basicamente de duas formas. A gente tem um instrumental específico, que é a cureta de dentina, escavador de dentina, tem vários nomes, mas o mais utilizado é a cureta de dentina ou colher de dentina, que é, na verdade, o mais utilizado, colher de dentina. E também a gente tem a caneta de alta rotação, juntamente com a broca, uma broca esférica, certo? Uma broca esférica que tem várias numerações, 1012, 1016. Então, o que muda é o tamanho da ponta ativa dela, que é o tamanho daquela bolinha, né, da parte esférica da ponta da broca, certo?
Então, vocês vão adequando basicamente o tamanho da broca com o tamanho do dente que vai ser removido. É esse jogo que vocês têm que estar sabendo fazer na hora que precisar. Então, basicamente, são essas duas formas da gente estar removendo a cárie. O instrumental de cabeceira que vocês têm que saber montar, desmontar, lubrificar, é a caneta, é o kit de mão, a peça de mão. A gente tem, para começar, a gente tem a broca não, perdão, nós temos a caneta de alta rotação, que é a primeira, que é maior. A gente tem em seguida, tem a caneta de baixa rotação, tem o micromotor que a gente instala tanto a caneta de baixa rotação quanto a peça reta, certo? Então, esse instrumental vocês têm que dominar ele, principalmente na parte de lubrificar, que todo final de atendimento, todo final de expediente, assim melhor dizendo, tem que ser feito. Então, como eu falei com vocês, a broca tem diversas numerações. Vocês não precisam estar decorando toda a numeração das brocas, correto? Mas saber diferenciar. Olha, essa broca tem a ponta ativa menor, então deve ser para um incisivo, ou então deve ser para um canino. Então tem que saber esse jogo de cintura, saber qual que vai realmente estar disponibilizando para o cirurgião dentista na hora que ele precisar. Partindo daí, a gente tem dois tipos de brocas específicas. Nós temos as brocas carbides e temos as brocas esféricas. Mas qual que seria o motivo? Por que dois tipos de broca? Por que não só uma delas, né? Então, só tem uma básica diferença entre elas, que a broca esférica é mais utilizada naquela camada mais superficial do dente, mais externa do dente, que seria o esmalte. E a broca carbide ela é utilizada a nível de dentina, aquela parte intermediária entre o esmalte e a polpa do dente. Basicamente é isso que vocês têm que saber dos dois tipos de broca, certo? Então, como eu falei, o primeiro instrumental, a colher de dentina, ou cureta de dentina, ou escavador de dentina, como vocês preferirem chamar. Ela é aquele instrumental que eu falei, aquele instrumental básico para remoção do tecido carioso, quando está naquela fase inicial, quando está naquela uma consistência mais maleável, uma consistência mais pastosa. Então vocês podem estar removendo o tecido carioso com ela, tá joia? Não necessariamente precisaria colocar uma broca de cara, a não ser que seja realmente indicado a utilização da broca. Então, três motivos básicos por que a gente tem que restaurar um dente. A gente pode ser o tratamento indicado para remoção da cárie, aquele principal, a dor dentária, ou então estética. Geralmente o pessoal leva mais a questão da restauração do dente apenas por sentido estético da palavra, certo? Enquanto não está doendo, enquanto não está incomodando, por exemplo, um dente anterior, um incisivo, enquanto não está doendo, vai levando numa boa. Enquanto não está atingindo a parte estética dele, então leva numa boa. Mas assim que atinge a estética propriamente dita, aí sim o paciente já começa a querer procurar o dentista, resolver, e tem que ser agora. Então, geralmente o mais procurado em relação a restaurar um dente, infelizmente hoje ainda está sendo a estética, certo? Então, a gente tem, por exemplo, um dente esteticamente comprometido, com cárie, um incisivo na primeira foto. Então, um dente desse, o paciente não fica mais do que um dia, 2 dias estourando, né? Ele já procura um dentista rápido. Agora, por exemplo, um molar, aquele dente mais, vamos dizer assim, menos visível, né? Mais afastado. Então, enquanto o dente não está doendo, vai levando. Pode estar quebrado, pode não estar. Agora, se tiver doendo, vai. Mas enquanto isso não acontecer, geralmente os pacientes não procuram, não é verdade? Então, aqui, exemplificando, eu ampliando um pouco a imagem que eu passei para vocês, um dente comprometimento, tá? Esteticamente comprometido, perdão, esse paciente vai de cara logo procurar a gente. Então,
O primeiro tipo de restauração, a gente tem aquela restauração direta. A restauração direta, a gente tem três materiais principais que a gente pode estar utilizando: a resina composta, cimento de ionômero de vidro, o amálgama, sendo que o cimento de ionômero de vidro, muitas vezes a gente pode estar utilizando como provisório para poder dar uma liberação de flúor primeiro no dente e organizando o tecido dentário para a gente poder estar restaurando definitivamente, certo? Então vamos começar com a resina composta. O que é que vocês precisam realmente saber sobre a resina composta? A resina composta é aquela resina de ponta, assim vamos dizer, aquela resina mais estética, mais bonita, a que é mais utilizada. Então a gente precisa saber algumas coisas sobre ela. Por exemplo, a vantagem são as mais comuns, então, igual eu falei, as mais utilizadas no mercado. É realizada muitas vezes apenas numa sessão. Então o dente ele já chega comprometido para a gente e o paciente já vai sair do consultório com o problema resolvido, certo? Em salvas exceções, quando precisa ser utilizado de um artifício mais pegado, tipo um canal, então aí a gente não pode restaurar de cara logo. É o material biocompatível, o organismo ele não rejeita, não estranha, então esteticamente é muito mais vantajoso, é mais bonito. Então essas vantagens são as principais. Tendo também, ele é fotopolimizado, né? A gente tem que colocar aquela luz azul para estar endurecendo ele, enrijecendo. E o tempo de estimativa é, é de 7 anos. Mas por que 7 anos? É porque a resina, querendo ou não, ela é um material orgânico, certo? É um material que é matéria, materializado. Então tem N fatores que pode estar atingindo ele. Se o nosso dente natural mesmo, ele não é para sempre, imagine um produto que é feito no laboratório e tudo mais. Então tem uns cuidados que tem que ter com ele. E a desvantagem? Geralmente o custo dele é um pouco mais elevado do que os demais, por essas vantagens que eu já tinha citado antes. Ele requer o maior cuidado do dentista, então o dentista tem que seguir um protocolo certo para poder estar utilizando ele, senão ele vai cair rapidamente. E o tempo de vida é consideravelmente menor em relação ao amálgama. O amálgama eu vou citar um pouco mais para frente, a gente pode estar conversando sobre isso. Então aqui tem um antes e depois de uma troca, de uma restauração de amálgama por uma restauração de resina composta. Então dá para vocês ver esteticamente uma diferença enorme. E também tem no incisivo aí, que a gente pode estar vendo, que está sendo restaurado por uma resina composta. Essa película que vocês estão vendo que fica a parte palatina do dente, a parte de trás do dente, é chamado de mock-up. Então é como se fosse um guia que a gente está fazendo, que a gente pode lançar mão de fazer para já ter uma estimativa do tamanho que o dente vai ficar, do formato. Então isso é muito legal. Então os instrumentais, os materiais que a gente utiliza nessa matéria. Primeiramente, a gente vê aqui 4 tipos de resina diferentes, mas tem muito mais do que isso, só para exemplificar. Então, a resina, ela tem N cores, então tem várias marcas, sendo umas mais resistentes, outras nem tanto. Seguida aqui do ácido, o ácido 37%, fosfórico 37%, que a gente vai utilizar também no procedimento. Aí a gente também tem um adesivo. Aí esses materiais que parecem uns cotonetes, isso chama microbrush. E tem o fotopolimerizador, que é essencial para uma restauração de resina, porque senão o material não vai criar presa, não vai ficar resistente. Então a gente tem também uma escala de cores que é chamada escala Vita, que é como se fosse uma placa cheia de dentes com colorações diferentes.
Então a gente vai estar utilizando o que mais assemelha na boca do paciente, igual vocês estão vendo na outra imagem. É a cor A1, a cor A2, a cor A3,5. Então a gente vai estar fazendo esse jogo para estar escolhendo qual resina não vai dar um contraste no dente do paciente. Então, o ácido, o condicionamento ácido a 37% que eu falei para vocês. Vocês estão vendo aqui na imagem como que ele é aplicado no dente e logo após é lavado. Aqui na terceira foto embaixo a gente vê um dente devidamente isolado com grampos para potencializar, para ficar melhor o preparo e dar mais qualidade à resina. Aqui na última foto vocês estão vendo também como é que é colocado o ácido no dente. Então isso é principal, é primordial vocês saberem, certo? Condicionamento adesivo, a gente tem várias marcas também de adesivo, tem várias apresentações, um que é alaranjado, outro que é todo preto. Então o adesivo ele tem a mesma função, mas tendo várias marcas diferentes. Então aqui na outra foto vocês podem ver como é que é colocado o ácido no dente do paciente e como é colocado o adesivo com auxílio do microbrush. Então primeiro é o ácido, depois vem o adesivo e logo após a gente vem com a incrementação da resina. O que seria a incrementação da resina? É a adaptação da resina no dente. E qual o instrumental que a gente utiliza para isso? É esse instrumental que vocês estão vendo, que parece uma espátula. Então o nome dele é espátula de inserção, correto? Então vocês podem ver aqui no preparo como é que é colocado. É colocado em partes, coloca um pedacinho, aí fotopolimeriza, coloca outro, fotopolimeriza de novo. Então são incrementos gradativos que a gente está utilizando nesse caso. Aí aqui é a foto do fotopolimerizando, correto? E é muito importante também que, igual eu falei no início da apresentação, que é o isolamento absoluto, que é muito negligenciado pelos dentistas hoje em dia. Às vezes pela preguiça de estar utilizando, às vezes por falta de tempo, mas é muito negligenciado. Então temos os arcos de isolamento, que é chamado arco Young, correto? Tem metal, tem plástico, tem esses dois materiais basicamente. E para colocar ele a gente precisa da pinça Palmer, que é essa primeira, precisa do lençol de borracha e do perfurador do lençol de borracha. Então, qual é a vantagem e a desvantagem do isolamento absoluto? A vantagem é que deixa o preparo mais seguro, deixa o dente livre de contato de saliva, de sangue, porque isso dificulta a adequação da resina, dificulta o adesivo fazer o papel dele, propriamente dito. Então, com isolamento já diminui muito esse risco de acontecer. E a desvantagem, igual eu falei, às vezes é o tempo que o dentista acha que vai economizar e acaba que não economiza, porque a resina vai cair e vai ter que refazer o serviço, o trabalho. Então, é uma vantagem, uma desvantagem básica, correto? Eu estou apresentando aqui para vocês. Também tem a matriz. O que é a matriz? É para proteger basicamente os dentes vizinhos, ou então quando um dente não tem uma parede, aí a gente utiliza a matriz para poder estar simulando uma parede. Então, quando o dente tem que ser restaurado na parte interproximal, na parte que está em contato com um dente e outro, se não utilizar a matriz, pode ser que a resina pegue no outro dente e colhe, aí fica ligado um dente no outro. Então, tem os grampos que é utilizado no isolamento, que você vai estar adequando o tamanho do grampo com o tamanho do dente. Isso é um jogo que vocês vão ter que estar fazendo na hora. E a finalização da restauração de resina composta. A gente utiliza as brocas de acabamento, vem um kit separado, vocês vão pegar isso na vivência do consultório.
Tem o acabamento e polimento, que a gente usa as tiras de lixa, a gente vai lixando a parte onde foi restaurada entre os dentes para dar um conforto maior para o paciente, para não deixar o dente ficar preso um no outro. E tem as brocas de polimento que a gente faz geralmente uma semana após ter restaurado o dente. O paciente retorna, a gente dá um polimento, a gente dá um brilho no dente melhor, certo? Então, passo a passo da restauração de resina. Aqui eu coloquei uma panorâmica para vocês verem. O dente que está mais com esse brilho dentro deles, são os dentes que estão com restaurações. Então, para vocês saberem diferenciar quando vê uma imagem radiográfica. Então, a restauração com cimento de anômero de vidro, que é um material muito importante, que é muito utilizado também. Geralmente, ele vem nessa apresentação, o pó e o líquido, sendo que você vai usar uma concha de pó para 2 gotas do líquido. Então, vocês vão fazendo essa proporção de acordo com o tamanho do dente que for restaurado com ele. Então, a utilização em restaurações de cavidades mais profundas, para deixar liberar aquele flúor, vai servindo de um tratamento, um pseudo tratamento para o dente. Ele é muito biocompatível, o organismo não rejeita. É uma restauração provisória, igual eu falei, o famoso curativo, que é bem falado. Então, é utilizado um tratamento de canal, basicamente, porque ele vai estar nutrindo o dente de uma forma ou outra, vai estar auxiliando nesse processo de restauração do canal. Então, os instrumentais, a gente tem a apresentação de pó e líquido, igual eu falei, já vem com a conchinha, tem a espátula de manipulação, tem a placa de vidro, e a manipulação é feita da maneira que vocês estão vendo, é uma manipulação básica, bem fácil de ser feita. E a restauração de amálgama, a gente pode falar 5 características básicas. É um material mais resistente, isso é verdade. É utilizado em cavidades extensas, antigamente, e até hoje em dia a gente acha em postinhos de saúde mais afastados, mais no interior. A durabilidade em si realmente é muito maior do que a resina. Possui um alto nível de corrosão, que isso não é tão legal, e possui material tóxico. Então, para estar utilizando ela, tem que saber muito bem como manipular, como fazer a mistura, não pode deixar o paciente engolir de forma alguma o material. Então, é um pouco mais trabalhoso mexer com ele, é um pouco mais assim, você tem que estar mais com atenção redobrada para estar utilizando esse material. Aí você pode estar vendo a foto, por exemplo, de uma restauração imprópria, uma restauração insatisfatória, está ligando um dente no outro. E na outra foto a gente tem uma restauração também com amálgama, no molar, no dente, aquele dente mais posterior da boca. Aí está a diferença entre a restauração de amálgama, a restauração de resina, que é a mais estética, como eu falei. Então, quanto que eu devo substituir uma restauração? Basicamente, a gente precisa restaurar quando o dente deu algum tipo de problema. E como é que dá? Ou quando o paciente morde alguma coisa e quebra a resina, aí a gente substitui uma resina por outra. E quando eu devo substituir uma resina de amálgama por uma resina composta. Então, basicamente, se ocorrer algum tipo de infiltração no amálgama, começar a dar aquela cárie por baixo da restauração, a gente tem que remover ele e trocar. Basicamente seria esse o único motivo. Também tem um motivo estético, mas se for colocar na balança, trocar uma restauração de amálgama, que é um dente lá atrás, por uma resina composta, se não for realmente visível, se não for esteticamente comprometido, não é bem indicado a gente estar substituindo ele. Então aqui vocês podem ver um motivo básico de por que a gente tem que remover uma restauração e restaurar novamente. Vocês podem ver que o dente está dando uma infiltração, parece que está colado uma resina na outra. Então, esse traço que dá entre elas pode estar gerando cárie debaixo da resina
e possivelmente promover esse dente a um canal futuramente. Então a gente tem aqui mais uma vez um sorriso cheio de espaços entre os dentes, que é chamado de diastema. Aí a gente pode estar restaurando, fazendo uns processos mais estéticos para melhorar o sorriso do paciente, dar um sorriso mais estético. Então, no outro caso, a gente tem uma restauração entre dois dentes. Então, a resina composta para mexer com isso é muito boa, porque ela fica esteticamente mais aceitável. Aí tem um caso de um dente que a gente tem que melhorar a estética também. Então, qual o melhor material para restaurar um dente? Essa pergunta a gente recebe muito e a resposta é depende. Depende por quê? Se é um paciente que dificilmente vai no consultório, você não pode estar colocando uma resina composta nele, sabendo que ele não vai voltar mais, vai demorar a voltar, sendo que a resina é mais fácil para quebrar, entendeu? Então, um paciente daqueles que mora no sertão, no interior, que não tem muito costume de estar indo no dentista, correto? Então, às vezes, um amálgama fica melhor para ele, vai resolver mais o problema dele. Ou então, por exemplo, você vai colocar amálgama num dente anterior, no incisivo, aí fica fora de lógica, não é verdade? Então, aí no caso seria resina, é claro. Então, a gente tem que colocar na balança, tem que pesar, ver o que é melhor ou não para cada paciente, é um tratamento específico. Então, alguns instrumentais acessórios que a gente usa na dentística, a seringa carpule, que quando a cárie está um pouco mais extensa, um pouco mais profunda, vai dar sensibilidade no paciente. Então, esse dente tem que ser anestesiado. Então, a gente utiliza o que? Utiliza seringa carpule, os tubetes de anestésico, que vocês podem encontrar duas apresentações dele, tanto no tubete de vidro quanto no tubete de plástico. Então, geralmente vocês vão ver mais o de plástico se forem trabalhar em postinho de saúde, se forem trabalhar em clínicas populares. Os de vidro é mais assim, vamos dizer, o custo é um pouco mais elevado, então é mais fácil vocês acharem consultórios particulares, consultórios de alguns especialistas, certo? Mas o produto interno é o mesmo, o que muda é a apresentação e a forma de manipulação de cada um, que o de vidro ele é melhor, ele deixa o paciente mais confortável. Às vezes o paciente nem sente aquela dor característica da anestesia. Isso é importante também. E a agulha gengival que a gente vai estar colocando na seringa para estar injetando o anestésico. O pote DAPEN, que a gente vai estar colocando a resina. A resina não, perdão. A gente vai estar colocando um adesivo dentro, pingando, e o dentista vai pegando com o microbrush e vai colocando no preparo do dente. Então, aqui ficou aberto algumas dúvidas que vocês possam estar querendo tirar. Vocês têm o meu contato que eu deixei no primeiro slide e vocês podem estar perguntando qualquer dúvida que vim apresentar. Tá joia, pessoal? Então, tem algumas atividades que eu vou deixar aqui para vocês dar uma lida e fazerem, se quiserem estar treinando um pouquinho em casa sobre o assunto. São basicamente 10 questões muito assim, fácil, muito tranquilo de ser respondidas, que vocês podem estar fazendo para fixar melhor o conteúdo. Tá joia? Então, pessoal, a gente encerra aqui uma aula de dentística, um resumo muito proveitoso, e que se vocês seguirem esse passo a passo, vocês não vão ter problema nenhum no dia a dia do consultório odontológico. Tá joia, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, o próximo encontro, se Deus quiser.